paciência, porque na aula passada, ontem, final de tarde, estava dando uma aula particular, eu senti uma zica na garganta, não sei porquê, nem belo. Tomo muito cuidado com a minha garganta, eu faço tudo que minha fonoaudióloga mandou. Todos os exercícios vocais de aquecimento. Todo dia de manhã, incrível. Ô galerinha, tô feliz pra caramba, sabe por quê, meu? Física D é uma matéria que há tempo eu não trabalho com energia. Eu trabalho em outros lugares, mas aqui eu não trabalho e eu sou ciumento. Eu queria falar tudo, entendeu? Não, eu que falei. E claro, é um prazer sempre dividir com alguém a matéria, mas pô, quando o cara ganha um presentinho desse, né, falar de uma matéria que eu gosto. Então, ó, uma tarefa legal para hoje. Tem pouca matemática, assim, tem alguma parte teórica assim que pode ser cobrada. A matemática não é muito pesada, vai ser tranquilo. Todo o volume 8, Física D. Eu coloquei alguns tópicos que eu quero discutir com vocês. Sem querer, cara, alguma coisa a gente já discutiu. Porque alguma coisa para a nossa física ser discutida eu precisava citar pelo menos. Mas foram citações, não foi... Hoje eu quero falar com um pouquinho mais de cuidado. Energia do fóton. Primeiro, o que é fóton mesmo? Partícula de luz. Tu vê, né, cara? Desde que o homem vem estudando a luz, surgiu, inicialmente a ideia surgiu de que era alguma coisa vindo, né? Porque a ideia de onda eletromagnética é uma ideia muito mais moderna. Então, e a ideia de alguém jogar uma pedra no outro e sentir a pedra bater, aí tu vê a pedrinha, pum, aí bateu. Isso é uma coisa, né? Meu Deus, primordial. Ou seja, quando a galera começou a ver a luz do sol batendo nos objetos, a primeira sensação é alguma coisinha muito pequenininha que eu não vejo, mas ela vai, bate e volta, inclusive. Mas aí já é filosófico isso, é adiantado. Filosoficamente adiantado começar a pensar que são partículazinhas que batem e voltam. Mas como a luz é muito rápida e difícil de analisar, apesar de muitos começarem a fazer experimentos para tentar descobrir a velocidade dela, do que ela era feita, o Newton passava ela no prisma para decompor ela nas cores do arco-íris e veio com a ideia de que a luz branca é a mistura de todas as cores, e se tu misturasse as cores voltava a dar o branco, né? Nas ferias de ciência tem o disco de Newton, né? De tu botar as várias cores na furadeira, ela vai girar e ficar branco. Hoje tem cataventinho, que é coloridinho, né? Só do ventinho assoprar, o cataventinho colorido começa a girar, fica branco ou no mínimo acinzentado, esbranquiçado. Mas algumas experiências começaram a mostrar que a luz tinha às vezes comportamento, às vezes não, mas ao mesmo tempo ela tinha características de uma onda e características de partícula. A galera que começou a defender a teoria corpuscular da onda denominou então essa partícula de luz de fóton. Fóton é uma partícula de luz. Mas espera aí, luz é uma radiação elétron? Então ondas de rádio não tem fóton? Só luz tem fóton? Onda de rádio tem fóton. Ultravioleta tem fóton. Raio-X tem fóton. Qual fóton é mais energético daquelas 7 radiações eletromagnéticas que nós classificamos? Raio gama, porque tem a maior frequência. Quanto maior a frequência de uma radiação eletromagnética, mais energético é o seu fóton. O pessoal fazendo experiência com diferentes tipos de radiação eletromagnética, percebeu que cada partícula de luz tem uma energia, carrega consigo um pacotezinho de energia que dá para ser calculado por essa seguinte relação: H vezes F. O que é o F mesmo? Frequência da luz. E o E? A energia do fóton. E esse H é uma constante muito importante para a mecânica quântica, chamada de constante de Planck. Essa constante é aproximadamente 6,6 vezes 10 na menos 34. Como isso aqui é energia, tem que ser joule, para eliminar o segundo na menos 1 tem que ser segundo, joule segundo. Então assim, ó, só de saber isso, mata um monte de questão de física. Só de saber que a energia da partícula de luz é
proporcional, diretamente proporcional à frequência dessa radiação. Outra coisa, tá, gente? A gente teoricamente não tem limites para frequência inferior e superior. Outra, a classificação que nós fizemos, ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, aí vem a nossa pequena faixa luz, ultravioleta, raio-x, raios gama. A classificação que a gente fez, é importante lembrar que ela ia ser uma classificação geral, né? Ah, mais ou menos de tal a tal frequência é a radiação X. Porém, galerinha, nós podemos ter ondas de rádio e micro-ondas na mesma frequência. Só que as ondas de rádio vieram de elétrons saculejantes em fio condutor, enquanto as micro-ondas foram produzidas por válvulas eletrônicas especiais. Então, cuidado, tá? Isso é uma coisa que o nosso livro não fala. Mas se te perguntarem, podemos ter uma onda de rádio e uma micro-ondas de mesma frequência? Sim. Elas serão distintas? Sim. São distintas porque a origem é distinta. Eu posso ter raios gama e raios X na mesma frequência? Posso, por incrível que pareça. Raio X é produzido por elétrons abruptamente desacelerados, enquanto raios gama por fusão, fissão nuclear. Então eu posso ter raios X da mesma frequência que raios gama, mas vai ser distinguível por quê? Porque a origem é distinta. Um veio de decaimento radioativo, o outro veio de um elétron desacelerado abruptamente ao atingir uma placa metálica. Galerinha, primeiro papo era esse, já tinha sido comentado muito rapidamente no momento da aula. Hoje nós falamos com um pouquinho mais de calma. Eu perguntei para vocês, acho, na ocasião, qual é o fóton mais energético, o verde ou o azul? Fóton verde ou fóton azul, né? O fóton da luz verde e o fóton da luz azul. Tu vê, o cara tem que saber as cores do arco-íris na sequência certa, cara. Tu vê, eu fico puto com esse tipo de babaquice, mas é real. É vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. O azul tem frequência maior que a do verde. O fóton azul é mais energético que o fóton verde. Então ele é mais veloz? Não, porque as radiações eletromagnéticas no vácuo todas têm a mesma... Beleza? Se botasse na prova, era mais veloz. É que o professor passou uma questão igual no reforço, tu botasse na prova, só que na prova estava veloz, estava não mais energético, estava veloz. E quase que foi. Que bom, tá ligado, show de bola. Galerinha, raio-x. Raio-x. Já mostramos em outra física que para criar raio-x não é muito difícil. Tem que ter uma lâmpada forte o suficiente para ejetar elétron. Acelera esse elétron numa grande DDP, diferença potencial. Eles atingem altíssimas velocidades, batem numa placa. Quando ele desacelera, parte dessa energia cinética do elétron vai ser transformada em raio-x. O raio-x, todo mundo já usou provavelmente. Ele tem a propriedade estranha, né, de atravessar alguns materiais e não atravessar outros. Estranha nem tanto, a luz também é assim, né? A luz ela passa em algumas coisas e não passa em outras. O raio-x ele também tem essa mesma propriedade. O curioso é que a carne, o osso, a carne e os músculos do nosso corpo, elas são transparentes ao raio-x, né? O raio-x passa por elas como se elas não estivessem ali. Mas o osso não. O osso ele consegue bloquear o raio-x. Por que mesmo que isso acontece? Cálcio. Explica melhor essa história. O que tem o cálcio que as coisas que compõem minha carne não tem? E o que é que compõe a minha carne? Que átomos compõem minha carne? Meu corpo de maneira geral. Vamos lá, do que nós somos feitos? O osso é cálcio, a galera falou, muito bom. Então tu vê que legal, né, cara? Tu é que nem o Wolverine, cara. Teu esqueleto é metálico. Certo? Teu esqueleto é metálico. A galera esquece que cálcio é metal, né? Oh, que massa o esqueleto metálico do Wolverine. Meu Deus, cara, teu é metálico. Certo? Beleza? E não é de adamantium, mas é altos esqueletos, cara. É de alta resistência, né, cara? Em algumas regiões do corpo nós temos resistência maior que do aço. Né? Então é impressionante realmente a estrutura metálica do nosso corpo. Cálcio. E a carne, vamos ver. Aliás, o corpo. Bota o cara no crematório, o cara de 100 quilos. Colhe todo o vapor d'água e bota num galão. Vai dar quantos litros d'água, mais ou menos? 70 litros d'água. Tu crema um cara de 100 quilos,
vai sair 70 quilos de água, cara. 70% de TH2O. É assustador. H2O. Hidrogênio, um próton e um elétron orbitando lá. O cara é totalmente oco. Tem um próton ridículo lá no núcleo. Que radiação que esse cara vai bloquear? Depois, hidrogênio, oxigênio. Oxigênio mais parrudinho. 8 prótons, 8 nêutrons. Massa 16, né? Número atômico 8, tudo bem? Se ele tem 8 prótons, para estar neutro, 8 elétrons sassaricando cada um no seu orbital ali, né? Beleza? Em atmosfera. Lembra o escudo Jedi invisível, vibrante? Vibrante, por quê? Porque os elétrons estão se mexendo. É a forma mais verdadeira de eu representar uma eletrosfera. É isso aí. Cara, esse átomo de oxigênio, ele já é mais parrudinho, mais 16 partículas no núcleo. Vai bloquear alguma coisa, mas não grande coisa. Depois, a carne também, o átomo fundamental para a vida, tetravalente, carbono, né? Química orgânica, química da vida, toda envolvida com carbono. Concorda comigo? Carbono, número atômico 6, número de massa 12, 6 prótons, 6 nêutrons. Na eletrosfera, por carbono neutro, 6 elétrons. Tranquilo? Um pouquinho menos parrudo do que o oxigênio, com número de massa 16. Bloqueia alguma coisa, mas quase nada. Pegou uma fonte de raio-x altamente energética. Essa radiação bate na tua carne, passa como se nada tivesse por ali. A chapa fotográfica está embaixo, vai ser queimada, vai ficar escura. Porém, onde tem o cálcio, número atômico 20, número de massa 40. Pô, saímos de 16 para 40, mais que dobrou o núcleo do cara, núcleo grandão, parrudo. Quando a radiação eletromagnética bate num conjunto de átomos de cálcio todo empilhado, bonitinho, a radiação vai ser bloqueada por esse esqueleto metálico. Logo, a chapa fotográfica embaixo não vai ser queimada. Depois de um banho químico para revelar essa chapa, onde o raio-x queimou, onde tinha carne, ficou preto. Onde o osso defendeu a chapa fotográfica do raio-x, ficou esbranquiçado. Beleza? Tranquilo? A gente já tinha comentado isso em algum momento, certo? E ter consciência disso é muito importante, porque eles cobram do aluno essa consciência. Como que o raio-x funciona? Por que atravessa aqui e não atravessa ali? E aí, galerinha, se eu quiser, por exemplo, radiografar um bloco metálico, um bloco que é todo feito de átomos parrudões lá, de carbono é pouco, mas muito mais ferro. Um átomo que a gente sabe que tem muito mais prótons e nêutrons. Aumenta a energia dessa radiação, faz uma DDP para acelerar o elétron ainda maior, aí ganha o nome de raio duro. Esse raio é usado na indústria para verificar as trincas que a gente procura no teu osso, só que no bloco de um motor de carro, numa peça muito cara, de uma máquina que se quebrar pode matar as pessoas. A gente não pode cortar a peça e ver se ela está boa por dentro, né? A gente tem que usar um ensaio não destrutivo, que a gente chama, e a radiografia muito usada. Show de bola! Então, relembramos como é que o raio-x é usado. Se tu depois quiser dar uma lida na apostila, mas garanto que só de ter essa consciência tu mata grande parte das questões que forem falar de raio-x. Raio-x que eram inicialmente chamados de raios Voitinger. O cara radiografou a mão da mulher, né? A primeira radiografia do mundo, o cara radiografou a mão da mulher. Depois a galera não conta que o pessoal morreu de câncer depois. Mas naquela época não controlava a intensidade do raio-x direito, entendeu? E o mais curioso, cara, era usado para tratamento estético, né? A mulherada gostava porque tu aplicava o raio-x no rosto lá, aí depois caía os pelos, não nascia mais pelo. Depois dava câncer na pele, né? E tinha que arrancar a carne toda, não só os pelos. Mas tu vê, né, cara, passaram anos vendendo tratamento de raios Voitinger para beleza. Que viagem, né, cara? O que a grana faz? Porque até quando tu descobrir que vai dar câncer depois de não sei quantos anos, e dá. Sai aplicando, cai o pelo, fica uma beleza, lisinho, parece uma pele de bebê. Raios X, perigosos, por quê? Porque acima de ultravioleta são IO, então elas todas começam a ficar perigosas. Radiação de corpo negro. O pessoal ia para o laboratório e começava a medir a intensidade da radiação emitida de um corpo e comparava com a frequência que estava sendo emitida. Como assim? Que tipo de luz eu estou emitindo agora? Que tipo de radiação eletromagnética eu estou emitindo no meu corpo? Não essa que está refletindo na casquinha. Infravermelho, obrigado. Se
eu aqueço um corpo, ele vai emitir mais ou menos infravermelho. Mas por isso a câmera infravermelho funciona, né? Pela diferença de temperatura dos corpos, ela consegue distinguir um corpo do outro. Vamos marcar aqui a faixa do infravermelho, frequência do infravermelho. Aqui seria a frequência da onda de rádio. Depois, mais para frente, frequência da luz ultravioleta. Beleza. Quando a gente pega um corpo numa temperatura ambiente, 300 Kelvin, né, 27 graus Celsius, não é isso? 300 Kelvin, e vai fazer o gráfico da intensidade emitida para cada frequência, a gente percebe, isso aqui tudo é infravermelho, toda essa faixa aqui é de frequência do infravermelho. A gente percebe que é na faixa do infravermelho que ocorre um pico de radiação emitida. Mas tu vê, cara, o corpo emite um pouquinhozinho de nada de outras radiações, tão pouquinho que... Mas a maior intensidade emitida fica na faixa do infra, isso com 300 Kelvin. Se eu aqueço um pouco mais o corpo, essa curva se desloca um pouco para a direita, mas o pico de radiação continua na faixa do infravermelho, 1000 Kelvins. Aqueci o corpo, mudou a maneira como ele irradia, ó. Certo? E mudou drasticamente. Quando eu botar lá 3000 Kelvin, vai estourar a curva lá para cima. O pico da intensidade emitida continua no infravermelho. E esse aumento aqui, cara, ele é uma função exponencial elevada à quarta potência. Isso nunca também a galera tinha visto na natureza acontecendo elevada à quarta potência. O Kepler veio lá com elevada à terceira potência, né, para as leis de Kepler lá. Já era, que foi algo inaugural, inclusive, mas isso aqui a galera estava com dificuldade de explicar. Para tentar explicar a radiação emitida por um corpo, mais uma vez o físico vai lá e cria algo que não existe, algo idealizado, que é o corpo negro. Olha como é filosófica essa ideia de corpo negro. O que é o corpo branco mesmo? Ou seja, o que eu olho para um objeto branco, eu posso concluir que está refletindo tudo, ótimo, refletindo tudo. O que é um objeto negro? Absorve tudo. Quer dizer que toda a luz que está batendo está sendo absorvida. Qual é a consequência de um objeto quando absorve radiação? Esquenta, energia da onda vai ser transformada em energia da agitação das partículas, energia térmica. É isso aí. Mas espera aí. Então o que seria o corpo negro ideal, perfeito? Absolutamente tudo. Toda a maldita radiação que bate no cara, ele vai absorver. Na prática, sabe como é que nós poderíamos simular um corpo negro? A gente poderia imaginar uma caixa pintada de metal preto fosco internamente e deixar um furinho bem pequenininho ali. A gente pode dizer que aquilo ali é um corpo negro. Porque qualquer radiação que bater ali vai entrar na caixa, certo? E aí, mesmo que sofra reflexão, apesar da parede estar pintada de preto fosco, ela vai ter que sofrer muitas reflexões procurando essa saída, né? Ela não vai achar a saída, vai ser absorvida pela caixa. Certo? Mas vamos imaginar, isso aqui é um corpo negro. Então eu estou dizendo que toda a maldita radiação que bate aqui é absorvida. Então ele vai tender a esquentar. Mas a gente acabou de ver que quanto maior a temperatura de um corpo, mais radiação ele emite. Se o corpo absorve tudo que cai nele, uma hora ele vai explodir, uma hora ele vai aquecer tanto que ele vai explodir. Se existe um corpo negro e ele não explode, ele está estável, é porque, na verdade, depois de ter absorvido tudo, ele vai ter que emitir tudo de volta. Resumindo, o corpo negro é o corpo que absorve toda a radiação que atinge ele, porém, é o corpo que mais emite radiação, porque como ele absorveu tudo, para ele não explodir e não tender a temperatura infinita, ele tem que emitir tudo de volta. Que viagem, hein? Corpo negro absorve tudo, e ele emite mal ou emite bem? É o melhor emissor. Ele é o melhor absorvedor de energia, mas também é o melhor emissor. Para calcular quanta radiação, quanta energia um corpo negro emite, tem uma continha bem bonita. O que é o T mesmo? Temperatura em que unidade, eu quero ver? Kelvin! Só Kelvin. Não vem usar outra que não dá. No 0 Kelvin, quanta radiação o corpo negro está emitindo? 0.
Se a temperatura era 100 Kelvin e de repente ela passou para 200 Kelvin, quantas vezes aumentou a radiação emitida? Dobrou a temperatura. Eu quero saber quantas vezes aumentou essa radiação emitida. 2 elevado à quarta, cara. 2 vezes 2, 4, 8, 16 vezes aumentou a radiação emitida. Então aqui foi piada, né? Isso aqui era para ter saído daqui e estourado muito mais lá para cima. Se bem que a radiação emitida toda é a área da curva, né? Então a área aumentou drasticamente, concorda comigo? Quando a curva deu uma subidinha, né? A área embaixo da curva aumentou drasticamente. Então esse negócio do corpo negro a gente não conseguiria ver? Ou essa radiação que ele libera é... Pois é, não precisa ser na mesma frequência que ele recebeu. Ele pode absorver uma frequência visível e emitir uma frequência não visível. Então a gente não ia conseguir ver? Engraçado, como é que detectaram os buracos negros, né? Como é que detectaram? Que existe, tá, gente? Buraco negro, não corpo negro, que é uma ideia dos físicos, mas buraco negro, um colapso da matéria, né? Uma região do espaço pequena, tipo do tamanho dessa sala, um pouco maior, tamanho do nosso prédio, mas com uma massa de mais que 10, 20, 30 galáxias. Então um objeto pequeno, mas com uma massa muito, muito absurda. Como é que a gente detecta esse cara? Primeiro que a gente vê uma estrela muito massiva fazendo uma curva muito brusca e muito rápida em volta daquela região. Para que a estrela muito massiva faça uma curva muito rápida, alguém teve que fazer ela fazer a curva. E como massa atrai massa, então a galera percebia, caramba, vamos calcular a massa daquele objeto que a gente não consegue enxergar ali. Para essa estrela estar fazendo essa curva maluca ali. Aí o cara detecta a massa, meu Deus, é a massa de 100 galáxias. Caramba, que corpo é esse, cara? E o pior, a gente não enxerga ele. É porque ele está tragando toda a luz das redondezas, realmente. Porém, se tu observa em volta do buraco negro, tem um halo de luz muito forte. Por quê? Porque como a matéria vai ser espremida para poder entrar nele, ela vai se atritar, vai aquecer e vai brilhar. E tem uma certa fronteira, chamada fronteira de evento, a partir da onde o buraco traga a luz. Fora daquela fronteira ele não traga, a luz escapa. Ou seja, o buraco negro, ele é no centro dele negro, mas em volta dá para perceber uma grande luminosidade. Eles são conhecidos como os objetos mais luminosos dos céus. Que viagem, né? Certo? Só que eles estão tão distantes, por exemplo, no centro da nossa galáxia, né? Que é muito difícil examinar eles, mas hoje o estudo está bem avançado já de buraco negro. É uma estrela. O homem, quando começou a observar os céus, ele percebia que de alguns lugares vinham em sinais ritmados, parecia um código Morse alienígena, certo? Eles começaram a investigar, ficaram esperançosos que fosse alguma civilização tentando contato. Quando eles foram investigar um pouco mais, eles perceberam, né, que uma estrela ela emite radiação em várias frequências, desde a onda de rádio até os raios gama, beleza? Ou seja, tem frequência de rádio sendo emitida por uma estrela. Só que quando eu pego uma estrela oscilando em volta da outra, certo? Se as estrelas são as minhas mãos, duas, e tu está observando elas, uma hora tu vê uma hora tu vê outra. Tem um momento que uma vai ficar atrás da outra, certo? Nessa hora, a onda de rádio que ela emite não te atinge. Agora te atinge, não te atinge. Atinge, não atinge. Parece um código Morse. Ou seja, alguns corpos celestes começaram a dar a sensação de ser algo mais bizarro do que era. Os pulsares, certo? São essas estrelas que oscilam uma em relação à outra. Tu falou com a quasar, né? Acho que foi, que não sei se é bem esse nome, mas tem aquele quasar que o motorista tem relação à partícula, mas também tem relação à estrela. Que é o corpo celeste, né? Eu preciso, olha, cara, o ideal de repente ainda porque assim, não cai muito no vestibular classificação de estrela, é mais para a Olimpíada de Física. Eu tenho medo de falar classificação e errar, certo? Então eu falei que era pulsar, quasar eu vou ficar te devendo ainda, certo? Obrigado pela colocação. Pois não? O princípio do buraco negro é o mesmo do campo negro, porque ele absorve uma hora que... Pois então, podemos imaginar que o buraco negro não violar a conservação de energia, a radiação que ele emite, né, não precisa ser toda emitida, é emitida uma parte dela, ela não precisa ser toda emitida, por quê? Porque ele pode ficar com mais massa, ele pode ir ficando mais massivo com o passar do tempo, absorvendo uma parte de energia na sua massa. Mas ele emite bastante energia, principalmente em volta dele, porque depois que a coisa passou de uma certa região, aí ele engole mesmo e não retorna mais.
existe muita discussão entre os físicos para onde essa matéria vai. Alguns dizem que ela se conecta para algum tipo de tubo no espaço-tempo para uma outra região do universo. Eu acho que na verdade o buraco negro é só uma forma de energia altamente concentrada que a gente ainda não conseguiu entender. Só mais uma perguntinha desse tipo, vamos lá? Como é que eles medem a massa desse buraco negro? Parece que se ele distorce a massa, assim, até parece distorcer o tempo ao redor, não porque está errado essa... Boa pergunta. Galerinha, olha só. Quando a gente estudou física em movimento circular uniforme, nós vimos, por exemplo, que tem um planeta com uma massa M e um outro planetinha e uma lua com massa Mzinho. Se ela orbita circularmente, dá para falar que essa força centrípeta atuando na lua é do tipo gravitacional, não é isso? Concorda comigo? Então existe aquela equaçãozinha, força centrípeta igual a força gravitacional. mv ao quadrado sobre r é igual a Gzão, mzinho, mzão, r ao quadrado. E com isso a gente consegue detectar a velocidade, por exemplo, né, com que a Lua orbita a Terra. Beleza? Não é redondinho assim, certo? Mas tem alguma coisa que a gente não enxerga ali que tem uma massa mzão. A gente consegue enxergar uma estrela. E pelo tamanho dela e por comparação com outras, a gente consegue estimar a massa dela. A gente está observando e por geometria a gente consegue a distância, que é o raio que a estrela está fazendo. A gente joga tudo na equação e falta o mzão. Falta a massa daquele objeto que a gente não conhece, certo? E a gente não faz isso uma vez. A gente faz isso milhares de vezes por programa de computador e vai batendo os resultados até chegar num valor que a gente percebe que esse valor aqui é confiável. E a gente não tem certeza da massa, a gente tem uma certa, tipo a massa da Terra. Quando eu me pergunto a massa da Terra, eu falo, é 5,98 vezes 10 na 24 kg. Mas esses números aqui, depois aqueles números têm uma incerteza, a gente não sabe. A gente sabe que está aumentando todo dia por causa da poeira interestelar, mas, né, tu vê, eu estou com bem pouca precisão na massa da Terra, né? Muito longe da primeira casa após a vírgula, muito longe. Beleza? Ô galerinha, olha só. Radiação do corpo negro. Se triplica a temperatura em Kelvin, o que acontece com a radiação emitida? Se triplica a temperatura em Kelvin, o que acontece com a quantidade, com a intensidade da radiação emitida? Obrigado, amigo. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81 vezes mais. Beleza? É absurda a diferença. Radiação de corpo negro. Cuidado, galerinha. Não importa qual é a temperatura. A maior intensidade emitida fica sempre na faixa do infravermelho. Isso é que é o principal. Só para tu sentir o Sol, 70% da radiação emitida por ele é no infravermelho. 10% é ultravioleta. E só sobra 20% para todas as outras radiações, inclusive raios X e raios gama. Certo? Então, se tu sabe desse fato de que a intensidade da radiação emitida, que a energia irradiada, é diretamente proporcional à temperatura em Kelvin na quarta. Tu sabe o que é corpo negro, que é o melhor absorvedor, mas o melhor emissor. E tu sabe que mesmo com maiores temperaturas, a intensidade máxima emitida fica sempre na faixa do infravermelho, que vai matar todas as questões de radiação de corpo negro da apostila. Efeito fotoelétrico. Aqui sim o motivo pelo qual o Einstein ganhou o prêmio Nobel. Contei, eu acho, para vocês, né, que a mulher dele estava cobrando a grana dele depois da separação. E ele, né, fica tranquila, vou ganhar o prêmio Nobel com a teoria da relatividade e vou te dar toda a grana do prêmio. Era uma grana alta, preta. E no final das contas, coitado, ficou a ver navios com a teoria da relatividade. E uma outra coisa que ele não deu muita importância, o efeito fotoelétrico, ele detonou. Conseguiu explicar e a galera premiou ele com um Nobel. Olha só, galerinha, o negócio é o seguinte. Tinha uma experiência que os físicos estavam fazendo na época que ninguém conseguia explicar. Eles pegaram a fazer o seguinte, ó, pegavam uma plaquinha metálica, botava próxima de uma outra placa metálica, mas elas não estavam em contato, tá vendo? Tinha uma DDP que podia variar para mais ou para menos, o cara podia variar. Tinha um amperímetro, tinha esse
assim. No início a DDP estava zero, ó, V0. Estava desligado a DDP ali, estava conectado o fio, mas não tinha nenhuma DDP. O que o amperímetro registrava? Nada. Meu Deus do céu, como é que vai ter corrente elétrica ali? Né? Porém, cara, dependendo do tipo de radiação que jogava nessa placa aqui, quando jogava luz ali, o amperímetro registrava alguma coisa. Um amperímetro bem sensível, né? Tem até um especial, galvanômetro. A galera, que merda é essa? O que está acontecendo, Cacilda? Por que cargas d'água? Outra, tá? Luz vermelha, nada. Luz amarela, nada. Luz verde, nada. Luz azul, ó, corrente elétrica. Que porcaria é essa? Por que tem uma cor específica que começa a ter corrente elétrica? Ô fulano, traz aquela luz vermelha, mas aquela forte, de arder. Luz vermelha fortíssima, nada. Aí pegava atrás aquela luz violeta, aquela bem fraquinha, uma gota de luz violeta, corrente elétrica. Que porcaria é essa? O que está acontecendo? Tu vê, cara, o Bohr já tinha falado da energia do fóton. A galera se batendo para explicar isso. O Einstein era um cara que lia tudo o que saía de pesquisa em todas as áreas da física que interessava a ele. Ele estava por dentro do que estava acontecendo. Não era, de repente, assim, o gênio matemático que desenvolvia as fórmulas, mas era a mente criativa por trás de muitas ideias e estava sempre lendo tudo. Na hora que ele olhou esse fenômeno e olhou isso aqui, foi ridículo, de certa forma, ele pegar 2 folhas de papel ao maço e escrever como é que a coisa estava acontecendo. Um cara que estava pensando lá na frente, que já tinha matado a teoria da relatividade, que o mundo estava ainda tentando digerir. Então, olha só, o Einstein olhou para isso e, peraí, meu querido, está muito claro que a luz violeta está conseguindo arrancar elétrons daqui. Por que a luz violeta está conseguindo arrancar elétrons e a luz vermelha, por mais intensa que seja, não consegue? Porque cada partícula de luz carrega consigo uma quantidade de energia. E a frequência da luz vermelha, que é menor que a da violeta, a bolinha de luz vermelha não tem força na hora de bater no elétron para ejetá-lo, para arrancá-lo. Porém, uma única bolinha, um único fóton de luz violeta, com uma frequência maior, tem energia suficiente para acertar a cabeça do elétron e ejetar esse elétron. Então a primeira coisa, por que uma frequência não funcionava e outra frequência, outra cor de luz funcionava, ficou fácil de matar. Ele pegou emprestada a ideia do outro cara, do Bohr. Ele, essa parte tá tranquila. A galera, nesse experimento, eles faziam o seguinte, ó. Eles mediam a energia cinética do elétron ejetado. Como é que ele media a energia cinética do elétron ejetado? Colocando uma DDP aqui para parar o elétron. Tu aceita que quanto maior a voltagem que eu tenho que usar para parar o elétron antes dele bater na placa, mais energia cinética ele tem? Né, que se eu usei 1 volt ele parou, e depois o outro eu tive que usar 10 volts para ele poder parar, então ele tinha mais energia cinética. Quando eles faziam o gráfico da energia cinética dos elétrons ejetados com a frequência, dava um gráfico assim, ó. Quando, por exemplo, usava uma placa de alumínio. Quando usava uma placa de césio, o gráfico ficava assim, ó. Se usasse uma placa de outro metal, o gráfico ficava assim. Um outro metal qualquer. Metal X. Mas espera aí, não é possível. Será que Deus traçou esses gráficos antes e decidiu que o coeficiente angular dessas curvas ficassem iguais? Por que um metal não reage assim, o outro não reage assim, o outro assado? Os caras, tu vê que loucura, né, cara? O cara está fazendo uma experiência de física, aí usa uma placa de alumínio para fazer a experiência, faz um gráfico. Ah, legal. Pô, tô até começando a entender o que está acontecendo. Aí usa um outro tipo de metal e ele espera um gráfico bem diferente em função do metal reagir diferente. E dá um gráfico com a mesma inclinação. Isso tem alguma coisa por trás dessa coincidência. Não existem essas coincidências, na verdade. Tem que ter uma explicação para isso. O Einstein conseguiu essa explicação. Quando ele observou esses gráficos, que não foi nem ele que fez, tá? Isso que é o legal. Um cara foi para o laboratório, fez um estudo, publicou o estudo. Ele pega esse estudo, olha e, putz, descobri. Eu descobri como é que eu calculo a energia cinética máxima dos elétrons ejetados.
O nome é justo, né, galera? Efeito fotoelétrico, porque um fóton arranca um elétron, efeito fotoelétrico. O Einstein disse o seguinte, escreveu 2 folhinhas de papel maço. A energia cinética máxima do elétron ejetado depende da energia da partícula que chegou dando a pancada. Concorda comigo? Por exemplo, quanto maior a pedrada que eu dou em ti, mais sangue vai espirrar. Beleza? Certo? Depende da pedra. Se for uma pedra mais maciça, uma pedra de uma frequência, digamos assim, mais, né, menos energética. Mas depende da energia do fóton incidente. Porém, tu vê, ó, com qualquer frequência já começa a emitir elétron? Tem uma frequência específica, tá vendo? A partir da qual a coisa funciona. Por isso que com luz vermelhinha não emitia elétron, chegava na frequência próxima do violeta, começava a emitir elétron. Essa frequência aqui é chamada de frequência de corte. Frequência de corte. O nome é justo? Mais uma vez o nome é justo, porque abaixo dela corta o efeito. Acima dela começa o efeito... Obrigado, fotoelétrico. O Einstein disse o seguinte, ó. A energia cinética máxima dos elétrons ejetados é a energia do fóton incidente menos um certo valor de energia que cada metal cobra para ter o seu elétron ejetado. Como assim, professor? Vocês viram na tabela periódica lá que tem um cara que tem tesão por elétron, os eletronegativos, que fica lá perto do flúor, Foncle, né? Certo? Tem a galera que não gosta muito de elétrons, elétrons positivos, os metais brilhosos, condutores de eletricidade, provando por que eles não têm muito apego aos seus elétrons. Por mais que alguém não tenha muito apego aos seus, não deixa aí de graça. Ou seja, o átomo está lá com um elétronzinho orbitando o átomo, né, o seu núcleo. Pega alguém e chega, me dá teu elétron. Tem que haver algum tipo de troca energética, tem que ter algum tipo de energia ligando esse elétron no seu átomo. Tudo bem? Cada tipo de átomo metálico tem uma distribuição eletrônica diferente, né? Ou seja, esse último elétron, esse elétron de valência, vai ser mais ou menos difícil de ser retirado. O metal que deixa ejetar elétrons com mais facilidade de todos é o césio. Por isso que com uma menor frequenciazinha eu consigo fazer o césio emitir. É o césio que a gente usa, por exemplo, para fazer esses sensores. Esses sensores todos aí de alarme, que quando o cara se mexe ele brilha, né? Certo? Tem uma plaquinha de césio lá atrás. Certo? Radioativo, professor. Fica tranquilo, a natureza é radioativa e aquele aparelho não é mais radioativo que a natureza. Certo? Então, na verdade, tu vê, o césio é o cara que com menos radiaçãozinha, com a menor intensidade de radiaçãozinha, emite elétron. Depois quem vem? Depois do césio? Alumínio. E depois? Depois eu não sei. Os dois metais que mais facilmente ejetam elétrons, césio e alumínio. Cada um tem a sua frequência de corte. Ou seja, a frequência acima da qual começa a ocorrer o efeito fotoelétrico. Essa frequência de corte que o cara tem a ver com esse valor aqui que ele cobra de energia para poder ter o seu elétron ejetado. Esse valor é chamado de função trabalho. Quem é o metal que tem a menor função trabalho de todos? O césio, porque é o cara que cobra menos energia para ter o seu elétron ejetado. Certo? Função trabalho é o que explica o fato de os elétrons não terem começado a ser ejetados desde o começo. Precisou de uma certa frequência para disparar a ejeção. Cara, assim ó, eu já poderia ter pegado essa fórmula e ter substituído aqui, né? Ficaria energia cinética máxima de quem mesmo essa energia cinética máxima? Dos elétrons ejetados. É igual a H vezes F menos, como é o nome desse cara aqui mesmo? Função trabalho. Depende de quem a função trabalho? Do material que vai ejetar elétron. Olha só, eu te pergunto, se a frequência usada para o efeito fotoelétrico é tal que esse menos esse dá zero, o que tu acha que acontece? Porque assim, se der negativo, quer dizer que o elétron não foi ejetado. Beleza?
Se der positivo, quer dizer que o elétron foi ejetado com uma certa velocidade. E se der zero? Se der zero, galerinha, quer dizer que ele foi ejetado, mas tem 50% de chance de ter ido parar na placa coletora ou de retornar o átomo de origem. É um efeito probabilístico. Então tu vê, tem uma parte que envolve um pouco de probabilidade. Foi a pergunta mais chata que eu já vi fazerem sobre efeito fotoelétrico. Quando a energia cinética dos elétrons ejetados dá zero, o que eu posso afirmar? 50% de chance do elétron ser ejetado, 50% de chance de não ser ejetado. Caso seja ejetado, ele vai chegar ejetado sem energia. Aí vai ter que ser agarrado para algum átomo. Beleza? Pessoal, olha só. Eu quero, chegamos na metade. Na próxima aula eu consigo comentar esses outros detalhes. E vou fazer pelo menos um exercício de cada para fechar. Tá? Pelo menos um exercício de cada. Beleza? Muito obrigado pela paciência e pela atenção.